Você já viu esta menina? Esta é Madeleine McCann, ou melhor, esta era Madeleine McCann em 2007 aos 3 anos de idade. Era uma noite de verão na costa portuguesa. O casal de médicos britânicos Kate e Gary McCann deixou os 3 filhos dormindo no apartamento em um resort onde passavam férias e foi jantar com amigos em um restaurante a 40 metros de distância. O combinado entre os amigos era de que fariam uma espécie de rodízio para visitar o quarto das crianças a cada meia hora e verificar se tudo estava bem com elas. Nessa noite de 3 de maio, perto das 21 horas, o pai de Madeleine, Gary, foi ao quarto, viu que as crianças dormiam e voltou para o restaurante. Às 21 horas e 30 minutos, um dos amigos do casal seguiu o combinado. Andou os 40 metros do restaurante até o quarto, viu que estava tudo bem e voltou para a mesa. Apenas 30 minutos depois, às 22 horas, era a vez da mãe de Madeleine ir verificar se estava tudo bem. Então, Kate foi ao quarto dos filhos. Ao chegar, encontrou a cama de Madeleine vazia e as janelas abertas. Os gêmeos Sean e Amelie estavam no quarto. A pequena Madeleine, não. Era o início de um dos casos policiais mais famosos do século XXI e que, até hoje, não teve uma solução. O caso deu origem a uma campanha internacional para tentar encontrá-la. As fotos da menina rodam o mundo desde então. O Papa, presidentes, celebridades, todos queriam ajudar a encontrar Madeleine. Apesar dos apelos de grandes nomes no mundo inteiro e dos mais de 15 milhões de euros investidos no caso, as autoridades nunca chegaram a uma conclusão do que aconteceu de fato. 4 meses depois do ocorrido, os pais da menina foram apontados como principais suspeitos. A hipótese levantada era de que o rapto de Madeleine foi inventado para encobrir sua morte, causada por um calmante dado pelos pais que são médicos para fazer ela e os irmãos dormirem. Nunca se comprovou nada em relação aos pais ou a todos os outros suspeitos. As circunstâncias exatas do desaparecimento seguem vagas e muitas hipóteses já foram investigadas. Não há corpo, não há evidências de sua morte, não há provas contra nenhum dos muitos suspeitos que o caso já teve em seus 15 anos de duração. Também não há notícias ou rastros de Madeleine. Desde aquela noite de 3 de maio de 2007, ela desapareceu e nunca mais foi vista. O caso Madeleine McCann é apenas um dos milhares que nunca foram de fato resolvidos. Para mostrar ao público brasileiro teorias nunca levantadas de crimes com desfechos misteriosos e até duvidosos, criamos a série Investigação Paralela. Entre os casos já investigados estão o de P.C. Farias, Suzanne von Richthofen, a morte de Teorit Zawadzki, o sequestro de Abílio Diniz e outros casos que ficaram marcados. Em meio a tantas perguntas sem respostas, uma frase pode ser dita com convicção: não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Agora, novos casos entraram na lupa dos investigadores para a 2ª temporada. Você não vai desgrudar os olhos da tela. A nova temporada já está disponível exclusivamente para nossos membros assinantes. Torne-se um membro Brasil Paralelo por apenas R$10 mensais e garanta todos os episódios da série Investigação Paralela, além de mais de 60 produções originais, incluindo a trilogia Entre Lobos, a nova temporada da série Inside PP e ainda mais de 300 horas de entrevistas exclusivas com os nossos especialistas. Toque no link deste vídeo e saiba mais. Nós contamos com você e até breve! Atenção, o programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala.
Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Um sinônimo de luxo? Um centro de alta cultura? Um pedacinho da Europa na América Latina? Ou apenas um certo país que se chama Argentina? No Rasta News de hoje, falaremos sobre o país que é tipo aquela tia velha orgulhosa que viveu uma juventude dondoca, mas que hoje tem o branco pintado de roxo e está com uma carita de muñeca estropiada. E tudo o que faz é nos contar anedotas do passado enquanto segue endividada e sobrevive de uma pensão deixada pelo avô da Marinha. Sou um marinheiro com experiência. Mas é que às Por vezes... favor, querida. Eu gosto da Argentina, porra. É um país produtor de um dos assados mais virtuosos do mundo, talvez o mais. E de alguns dos maiores craques de la pelota. Maradona, el pibe de oro. Claudio Caniggia, el pájaro. Batistuta, el hombre más hermoso después del hombre más hermoso que se llama Renato. O homem mais bonito deste mundo. Redondo, o trágico craque propenso a lesões. Simeone, o ferrolho, o Materazzi dos anos 90. Riquelme, o David Gilmour do futebol. Lento, trancado, genial, craque. Crespo, meio grosso, porém matador. Sorin, o lateral mais atacante do planeta. Porra, el equipo argentino era a seleção mais rock and roll do planeta. Que saudade tenho dos bons tempos de quando morava em Boston. Quando chegava o verão, eu ocupava os meus dias de não ocupar-me com a vagabundagem e gastronomia distribuída entre dois grandes centros de vadiagem e cultura. Nós, os brasileiros, tínhamos a nossa embaixada nas planícies da Jamaica, onde tínhamos o nosso passeio ao lago, o nosso feijão, o nosso samba de academia. No curso de ciências sociais, frequentava bacanais e reuniões da Uni. Já os nossos queridos amigos argentinos tinham a sua embaixada, conhecida como Querusa, que quer dizer sneaky, ali na surdina, onde eu ia quase que diariamente fazer um assado e ficar naquela enganação gostosa, né, de ensaiar e brincar de banda de rock, como eu fazia com o Stone Giant. Por conta desses hábitos, terminei aprendendo el espanhol porteño e desenvolvendo meu conhecimento sobre as virtudes da culinária argentina. Aí, conheci a fundo o choripán, a morcilla, a entranha, o assado de tira, el vacío con cuero, entre outras virtudes que trouxe para a embaixada brasileira. Um dos meus embaixadores, lastimavelmente, continuavam tropeçando no frango, cozinhando aquela linguiça cinzenta e naquele pão de alho americano, produzindo um assado da pior qualidade. Nesta mesma época, logo antes de gravarmos o nosso disco, eu trouxe os hermanos para visitar a nossa embaixada, para provarem do nosso feijão e participarem da mistura de samba e tango por Una Cristina, composta pelos embaixadores e sambistas, os acadêmicos de Milton Friedman, em homenagem à então presidenta bigodeira dos hermanos, Cristina Kirchner. No câmbio ela gosta de mexer, mexe, mexe pro peso não despencar. Tua carinha de boneca estragada já não consegue o produto levantar. Tem que ir à boca pra poder comprar $1, porque o peso ninguém mais quer aceitar. Até o Messi já vomita de desgosto, nem mesmo a reza de Francisco vai bastar. Cristina, oh Cristina, que merda é essa que tu fazes na Argentina? Cristina, che Cristina, que merda é essa que haces con Argentina? Essa canção já antiga poderia se aplicar muito bem ao nosso querido Alberto Fernandes. Uma pena que os nossos embaixadores hermanos não podem aparecer, já que de 2014 para cá a situação piorou tanto que hoje em dia eles têm medo de aparecer e tivemos que retirar o vídeo do YouTube. Afinal, tem acontecido alguns eventos estranhos com os opositores dos peronistas, como foi o caso do procurador Alberto Nisman, que foi suicidado após denunciar que o governo argentino estaria acobertando o envolvimento dos seus parceiros do Irã no caso do atentado à bomba que matou umas dezenas de pessoas numa associação judaica em Buenos Aires em 2004. A Argentina é um país querido, não vou mentir. Hay joda, hay movida, hay quilombo, me encanta. Nunca esquecerei do meu primeiro show no Lollapalooza, Argentina, no hipódromo de San Isidro, ainda arrotando quilmes e chimichurri após uma flor de assado com a turma dos Loucos por el Asado.
grande canal culinário argentino. O público, que mal nos conhecia, cantava como loucos em um estádio de futebol. O entusiasmo dos argentinos por coisas que não merecem entusiasmo é uma marca registrada do país. Seja pelo rock, pelo futebol ou pelo populismo, o povo argentino sofre do vício do entusiasmo. Após o show, fomos a um bar em Palermo, onde comemos e bebemos com aquela leve preocupação com a conta que músicos fuleiros normalmente têm. Mas acontece que, quando bêbado, eu me torno uma pessoa transrica. Aquela pessoa que se sente rica sem um puto na conta. E simplesmente fui lá e passei a tarjeta do Bank of America para todo mundo. Meu amigo, foi choripã, papa frita, empanada e ainda paguei rodadas e rodadas de quilmes e fernet com coca para os amigos, transeuntes, vadios e viventes desconhecidos. Já no dia seguinte, arrependido e ressacado, com um tema de tango ressoando em minha cabeça, abri minha conta no celular para ver o estrago que tinha feito. $12,25. Pensei, grande dia, Altatiza, Diego, viva a nação argentina. Isso foi em 2016, o peso estava 16-1 com o dólar. Ao final de 2017, quando voltei para fazer outro show, eu lembro de ter pego um Uber de noite e eu precisava sacar dinheiro. Mas quem precisa sacar dinheiro na Argentina sabe o parto que é. Nenhum banco estava aberto. Então o Uber, vendo a minha dificuldade, perguntou se eu queria trocar dólares. Eu tinha uma nota de 100 comigo e ele trocou a 18-1. Ele simplesmente parou a corrida e me levou até o bar sem me cobrar mais nada. Ele ficou tão feliz, pô, que ele desceu do carro e me deu um abraço. Não é brincadeira. Eu fiquei pensando então em como aquelas noites que, se pra mim, um mero roqueiro fuleiro da série D pior que o Hitchcock, eram noites de Cláudio Canija em campo nos anos 90, elas deveriam ser manhãs acordando ao lado do Carlitos Teves, para o popular médio da velha Suíça sul-americana. Mas o que houve com a Argentina? O que aconteceu com este país que era considerado um pedaço de triunfo no meio da nossa América Latina? Havia a nação argentina sido corroída pela embriaguez de sucesso? A verdade, meus amigos, é que no meio do caminho havia um populismo. Havia um populismo no meio do caminho. Felizmente, se ao início do século XX a Argentina era um país com PIB per capita superior a muitos países exemplares da NATO europeia, como a Alemanha e França, ao longo das décadas, a agitação política, a militância sindical, o golpismo e o gosto pelo rock se tornaram uma tradição argentina. E tudo o que outrora parecia mirar num futuro brilhante, pouco a pouco, e mesmo antes do Maradona, foi virando pó. São saudosos e curiosos os tempos quando aristocratas ingleses entraram no top 10 de piores ideias da história da humanidade ao tentarem casar suas nobres filhas com argentinos novos ricos. Talvez, quem sabe, tenha sido aí que os argentinos foram aos poucos se tornando uma nação de roqueiros entusiasmados e começaram a levar o rock mais a sério do que os próprios ingleses. Pô, graças a Deus, né? O jovem e o rock no Brasil não é levado a sério. Solos de guitarra não vão nos conquistar. Eu não discuto com o roqueiro. Se Deus é brasileiro, o diabo com certeza é latino-americano. É por isso que os nossos hermanos escutam bandas de rock com letra em espanhol que terminam sendo traduzidos e popularizados no Brasil em uma daquelas tentativas mais bregas e mequetrefes da coisa descoisificada, o tal do nosso rock nacional. Daquele amor, a sua maneira. Daquele amor, ficar ligeira. Além dos terremotos, furacões e tsunamis, o nosso Brasil está protegido dessa desgraça e, graças a Deus, o nosso povo brasileiro nunca tratou com respeito qualquer uma das bandas do tal rock nacional. Felizmente, o povo brasileiro prefere molejo. É também verdade que nós temos as nossas desgraças, vá lá. Mas, se no Brasil a nossa esquerda tem Getúlio como o nosso fascista preferido, na Argentina eles têm a figura de Perón, que se tornou um fantasma muito mais poderoso do que o nosso. A gente vem tentando, né? Não conseguimos tão bem com o Getúlio, cujos herdeiros se tornaram a série B da esquerda brasileira com o PDT. Depois, tentamos com que o Lula fosse a mesma coisa para os brasileiros, aquela assombração fantasiosa a ser zumbizada de maneira necromante para ganhar os votos para o Andrade. Tentamos também com o velho Arraia, lá no Nordeste, que tem funcionado localmente, com a oligarquia dos Campos Arrais se mantendo no poder, porque o pernambucano prefere seus bandidos, assim como preferem a sua música ruim, local. Os herdeiros de Getúlio tentaram ali com o Cirão da Massa, querendo ser o novo velho Lula. Mas nada disso tem dado muito certo, pois a pós-modernidade fez com que a esquerda agora tenha que oscilar entre o discurso trabalhista, anti-imperialista, de desenvolvimento nacional, com fortes empresas estatais, e
o identitarismo pós-moderno de Washington, de gênero neutro, Vegane. tendo que se rodear então desse novo teatro shakespeariano x-calabresa, em que as divas pop vêm todas com linguiça, um choripan com machonessa, tremendo, um luxo. Mas para os argentinos, Perón já alcançou um patamar de assombração e de necromancia política muito mais elevado, que nós brasileiros ainda estamos por conhecer. Quem sabe quando Lula se for desse mundo, né? Porra, o Lula deixou fazer um filme sobre ele quando ele estava vivo, né? Tipo, isso aí não pega bem, né? Perón foi um general que se aproximou do poder quando os milicos argentinos deram um golpe militar no seu presidente que havia topado se afastar de Hitler por pressão dos gringos. Por um bom tempo, a Argentina era um dos países chegados dos nazistas, mas conforme a guerra foi pegando, os Estados Unidos chegaram e falaram: ou dá ou racha. O presidente argentino, Ramón Castillo, achou melhor dar. Cedeu e se afastou dos nazistas. Então, os milicos nacionalistas acharam aquilo uma extravagância intervencionista na nação e tiraram o então presidente do poder. E foi ali, dessa mistura de sentimento de mágoa botafoguense com milicos nacionalistas, que Perón alcançou destaque, já que ele mesmo havia sido um dos organizadores do golpe. Perón acabou se tornando secretário do Trabalho. Ixi, secretário do Trabalho, puta que pariu. Depois, foi ministro da Guerra. E por fim, vice-presidente. Quando os milicos se deram conta da sua personalidade magnética e expansiva, Perón já havia se tornado uma figura popular. Até tentaram dele se livrar, mas ele voltou nos braços do povo, sendo eleito presidente e chegando ao centro do poder. Se é bem verdade que antes de Perón a Argentina já era uma tremenda bisborra política, após ele a coisa se escangalhou de um jeito nunca antes visto na história daquele pequeno país. O general Perón apresentou ao povo argentino uma forma inovadora de fazer política populista naqueles tempos. Articulou com sindicatos e prometeu ao povo conforto, direitos e justiça social. Palavras mágicas, típicas do repertório de feitiçarias progressistas, mas que com o capital político de um ditador fascista dá para tirar uma onda mais sinistra. 70 anos depois, fica difícil acreditar que tudo aquilo fosse possível. Aliás, né? Onde já se viu promessas mágicas de político darem certo, né? Canetadas, meu amigo, de boas intenções não irão jamais gerar riqueza ou soluções para os nossos problemas. Constituições recheadas de direitos positivos não irão nunca garantir os seus benefícios. Não é por acaso que quando a coisa aperta, os esquerdistas nos falam sobre os tais países ricos, desenvolvidos, tipo a Dinamarca ou a Noruega, que estão sentados em poços de petróleo e que figuram também entre as economias mais livres do planeta. Eles usam isso para exemplificar como o socialismo pode dar certo. A grande realidade é que se você tem um país rico e desenvolvido, você pode passar umas temporadas, ou mesmo décadas, vivendo na flauta, torrando e brincando de socialismo, feito um playboy que herdou uma fortuna dos pais. Mas, se um país for pobre e ferrado, essa brincadeira de progressismo não dá nem para começar. Isso me lembra muito daquele conto de Jorge Luis Borges, Urrica, em que o professorzinho colombiano Javier, gado demais, se apaixona pela loirinha norueguesa feminista Urrica, com quem ele tem uma única noite de amor. A linha final do conto diz: Secular en la sombra, luchó el amor y poseí por primeira e última vez a imagem de Urrica. Esta última linha é bastante simbólica. Esse flerte latrino-americano de destino nórdico com escala permanente em Caracas se concretizou na Argentina, que, como Javier, viveu uma noite de paraíso socialista. Mas, ao acordar, em La Luz, a donzela nórdica mais parecia com o Deni Trejo de bigode. A verdade é que esse papo de Argentina como o 10º mais rico do mundo é apenas mais uma glória dúbia do passado, como aquele hino que canta Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910, ou o tal do Hexa é luxo do Clube Náutico Capibaribe lá de Recife, né? Porra, Hexa estadual é luxo é de fuder, né, irmão? Já faz tempo, irmão, ninguém lembra disso mais. Apesar de ser um país rico naquele dado momento, a realidade é que a vida nos países ricos ainda tinha seus muitos e grandes problemas. Esses países ainda estavam longe do tal welfare state moderno e a Argentina estava muito distante de ter um capital acumulado para aguentar quase 100 anos de escabio, paja e quilombo sem romper nada. Até nos países desenvolvidos, a vida sempre tem seus problemas, meus amigos. Isto é uma coisa que os viventes desses países ricos teimam em aceitar e por isso, hoje cada vez mais, se entregam a toda sorte de bigodagem, tentando transformar o que são privilégios e confortos temporais e locais em direitos universais do homem. Não importa, meu amigo, o quão rico o seu país seja. O cidadão comum
ainda vai ter que passar por essa dificuldade de ter que trabalhar, pagar conta, aluguel. Ou me paga o aluguel ou lhe quebro a cara. O senhor não dá nem pro cheiro. Ao contrário do que pensa o sociólogo Tico Santa Cruz. Infelizmente eu vivo num país que a gente precisa trabalhar. Porra, Tico, eu te entendo. Pequeno dia, esse negócio de ter que trabalhar, né? Pois bem, a dificuldade em aceitar esta realidade é o que destrói e estraga qualquer país, por mais rico que seja. E quando se fala que a Argentina era rica em 1910, é óbvio que a vida de um cidadão não era grandes coisas, comparada à mamata com que vivem os europeus em 2022. Ali, né, na faculdade até os 35 anos na cara e vivendo de riquezas previamente consolidadas pelas gerações anteriores. Mas naquela época, os hermanos já eram um povo de entusiasmados e caíam no conto de que a solução dos problemas da vida ocorreriam somente através de governo, enfrentamento e política. Daí, o povo argentino ser apaixonado pela tal das narrativas de lutas. Hay que luchar. Ou como diria Che Guevara, hay que endurecerse, pero sin perder la ternura. Quando Perón assumiu o poder, há muito tempo os argentinos já não acreditavam em soluções realistas para seus problemas. E através do discurso socialista de Perón, passaram a acreditar ainda mais que a solução é uma mera questão de vontade política. As ilusões populistas só pioraram. A confusão esquerdista é de uma magnitude que faz o vivente dedicar sua vida a debater as causas da pobreza como se ela fosse um fenômeno muito improvável e muito curioso. Na realidade, rastos e rastas, a pobreza é um fenômeno nada fenomenal, mas na verdade é o ponto de partida da existência humana neste mundo caído. Menos fenomenal ainda é o fato de que o ser humano tem capacidades incríveis de destruir, macerar e devastar uma riqueza que foi previamente acumulada. E para executar esta tarefa destrutiva, existe uma certa magia silenciosa e discreta, porém tão macabra, que merece ser incluída no mais alto panteão da destruição, junto dos desastres naturais, da destruição causada pelas bombas e guerras e do roubo da propriedade, seja ilegal ou legalizado. A feitiçaria de que falo aqui é conhecida pelos populares como inflação, e já foi compreendida e explicada há muito por grandes embaixadores, professores e economistas, como o nosso querido bardo, Carisma 20, Milton Friedman, que cantou a seguinte melodia. Before every election, our representatives would like to make us think we're getting a tax break. And they're able to do it, while at the same time actually raising our taxes because of a bit of magic they have in their kit bag. That magic is inflation. They reduce the tax rates, but the taxes we have to pay go up because we are automatically shoved into higher brackets by the effect of inflation. A neat trick. Taxation without representation. A verdade é que a inflação é apenas mais uma maneira de você taxar o cidadão sem ter que fazer nenhuma reforma tributária. Ela é sempre o resultado do malabarismo monetário causado pelos bancos centrais, que guardam em suas masmorras certas máquinas capazes de imprimir pedacinhos de papel conhecidos por aí como dinheiro. O ciclo inflacionário é uma ilusão que começa sempre com aquela falsa sensação de triunfo. A população fica ali, encantada, e se deixa levar pela embriaguez de sucesso. Os bolsos parecem estar mais cheios. De repente, todos se sentem mais ricos, até que a coisa logo desanda e os preços se ajustam para cima. A situação real da economia se revela e o caos e a confusão se instalam. E a imprevisibilidade causada pelas mentiras espantam qualquer pessoa que queira investir naquele maldito país. Tudo não passava de um feitiço conhecido como ouro dos tolos, ou seja, inflação. Bem me lembro dos tempos em que o Brasil ainda vivia totalmente afundado no mundo das fantasias desenvolvimentistas. A inflação era vista apenas como um resultado da ganância dos empresários, famintos pelo lucro, que aumentavam seus preços para ganhar cada vez mais. Daí se explica o porquê dos economistas fanfarrões de partidos esquerdistas apoiarem ideias abirutadas, como o tal controle de preços. Nós mesmos, no Brasil, tivemos esta fase, como já explicamos aqui no episódio sobre as boas intenções. Este desejo de controlar o mundo e a realidade revela um anseio patológico de poder, típico dessas seitas mágicas macabras. Nos últimos anos, os peronistas argentinos controlavam não apenas o preço dos dólares, mas a quantidade que cada cidadão pode comprar e vender. Enquanto o governo tentava disfarçar a real situação, tabelando o preço do dólar e controlando a oferta, no mercado negro, as pessoas compravam dólares a preço 60% acima do preço oficial, expondo a real situação do valor do peso argentino. O populismo é o truque que mantém toda essa algazarra, mantém a população em obediência, acreditando que o culpado pelos problemas é sempre o outro. É o capitalismo, os Estados Unidos, os empresários malvados, é o patriarcado, é a desigualdade, é a injustiça. Porém, nunca
e jamais é culpa do seu próprio governo. Oh, isso é que nem 1984 do George Orwell. Eu nunca li, mas eu acho que eu sei como é. Mas como a Argentina se tornou tão excepcional em falhar? Parece a seleção de 2006, né? Que jogou como nunca e perdeu como sempre. Afinal, esse negócio de capitalismo, Estados Unidos, lucro, empresário malvadão, desigualdade, não são a exceção típica da Argentina. A excepcionalidade típica da Argentina se encontra nos mais de 100 anos de muchas luchas, com seus roqueiros entusiasmados e revoltados saindo às ruas, fazendo cacerolaços, protestos e atentados. Rapaz, como é que dá para explicar um Alberto Fernandes? Eu fico pensando, tem um conto do Borges que se chama El Otro, né? Em que o autor encontra consigo mesmo quando mais jovem, em um sonho. E ele lhe conta sobre o futuro, no caso, 1969. Y él dice lo siguiente: en lo que se refiere a la historia, hubo otra guerra, casi entre los mismos antagonistas. Francia no tardó en capitular. Inglaterra y América libraron contra un dictador alemán que se llamaba Hitler. La cíclica batalla de Waterloo. Buenos Aires, hacia 1946, engendró otro Rosas, bastante parecido a nuestro pariente, comparando ahí un Perón con el dictador Rosas. El 55, la provincia de Córdoba nos salvó, como antes Entre Ríos. Ahora las cosas andan mal. Rusia está apoderándose del planeta. América trabaja por la superstición de la democracia, no se resuelve a ser un imperio. Cada día que pasa, nuestro país está más provinciano y no me sorprendería que la enseñanza del latín fuera reemplazada por la del guaraní. Porra, o jovem Borges ouviu o futuro com aquele assombro e espanto, mas eu fico imaginando se eu, o Rasta, aparecesse no sonho do Borges e do jovem Borges e eu diria: meu amigo, seguinte, Perón voltou uns 4 anos depois desse teu papinho aí, foi eleito presidente, morreu no cargo, a mulher tentou assumir e deu ruim, rolou outro golpe militar. Ele: não, me está jodendo. Não, meu amigo, mas eu venho de 2022, você não tá ligado. A Rússia segue tentando tomar o mundo e os Estados Unidos continuam com aquela vergonha de se assumir império e cagando a política externa do mundo inteiro com aquelas oscilações da democracia. Teu país segue mais provinciano que nunca, rumo a Caracas, e nem os padres falam mais latim, embora o Papa seja argentino, tampouco as raparigas espirituais estão falando guarani, que dá mais trabalho que o latim. Hoje, o peso está 100-1 com o dólar. 42% da população está na pobreza. As pessoas passaram um ano trancadas, Jorge Luiz, sem poder trabalhar, Jorge Luiz, sob uma repressão fortíssima, Jorge Luiz, em uma ditadura sanitária, e o presidente do país é um tal de Alberto Fernandes. Ele me perguntaria: todavia siguen los militares? Eu não, peronista. Ele: la concha de tu madre, que passou? É simples, meu caro Borges. O argentino toma no parreco hoje e amanhã ele toma no parreco de novo. Ele não sabe o que ele fez. E se eu te dissesse que tem uma cozinheira argentina que deu um golpe de short o próprio restaurante na sabotagem para poder comprar por mais barato os shares dos sócios que financiaram o restaurante em primeiro lugar? A mina colocou água batizada no próprio time, meu filho. E essa mesma querucita aí agora vive no meu país a promover esse choripão mofado. É isso que se passou, seu Borges. Essa rubris argenta dá áreas de romance, a falcatrua e a vadiagem, mas entregam apenas um tango fuleiro de inflação alta, controle de preços, impostos altos, déficit fiscal, fechamento econômico e muita lorotagem, enquanto seguem tranquilos, transferindo toda e qualquer responsabilidade. Bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje vai para El Pibe de Ouro, Diego Armando Maradona. Ah, el Dieguito, pô, Dieguito. El Pibe, el 10, craque, pelotudo, pajero, trambiqueiro, bigotista. A síntese de tudo que a Argentina é. Maradona representa o que há de melhor e o que há de pior naquela nação. Foi um dos grandes gênios geniais da pelota e a história o colocou na prateleira mais alta da arte da pelota, junto de Pelé, Ronaldo, Romário, Messi e Carlinhos Bala. Para além do futebol, El Pibe sempre foi um cara dono de um bom humor, fanfarrão e chistoso, carregando aquele espírito surreal típico da nação argentina. Certamente, muitos brasileiros não conhecem tão bem este lado mais dadaísta dos nossos irmãos, mas, para vocês terem ideia de como ele e a Argentina são um absurdo, certa vez Maradona compareceu ao BBB argentino, meu filho. Ele entrou lá, deu um alô pra galera, um alô pros brothers, bateu aquela embaixadinha, pá, muito pouco discretamente, tirou um pacotinho de pó e jogou no chão de presente.
Os brothers vibraram, obviamente, cantaram hinos e depois Maradona vazou. A Tatiça, Diego! Tudo isso em rede nacional. Este é Maradona e essa é a nossa vizinha Argentina. Porém, apesar do carisma e de ser um virtuoso da bola, a inserção de Diego na cultura popular também passou pelo comportamento apreciador do golpismo, do gosto pelas coisas fáceis, que terminam em apoio à bigodagem. Maradona foi gênio em 86, mas foi golpista e ganhou fazendo gol de mão. Ao sair do jogo, ainda disse que não foi ele, mas que foi a mão de Deus. Mão na bola, pode isso, Arnaldo? Não. Feriu as regras, logo feriu o PNA. Culpar Deus pelo seu golpismo é transferência de responsabilidade, bigodagem. Mas o que ele quis dizer é que ele mesmo era Deus, ou seja, é apenas argentinagem. Na Copa de 90, Maradona quase levou mais uma taça, mas para isso participou de um golpismo ainda mais vigarista, que foi quando os argentinos deram água batizada e sedaram os atletas brasileiros da nossa seleção. Alguns dizem que é boato, mas o próprio PIB, numa entrevista, terminou admitindo e dando gargalhada, né? Ele disse que rolou e até deu o nome da substância usada pelos roqueiros da seleção argentina para drogar os nossos atletas pagodeiros que nunca tiveram esse hábito de ficar se drogando aí. Estavam todas as doces, tomou branco e venía a tomar baldo, venía a tomar todo lo bueno, ¿viste? E eu decía, que todo. E falando em droga, o Brasil terminou eliminado naquele jogo. Os hermanos venceram com um gol de Cláudio Canigia, outro boleiro roqueiro que ficou marcado ao declarar: se a cocaína é uma droga, então eu sou um viciado em drogas. Mas a verdade é que esse lado do futebol, com suas lendas, anedotas e falcatruas, ainda tem seu lado cômico, por conta de ser pitoresca a seriedade com que os homens levam o esporte. Porém, um vacilo muito mais vacilante e decepcionante é descobrir que Maradona sofria do vício por uma droga ainda mais danosa, chamada peronismo. Dizia: eu fui, sou e sempre serei peronista. E a bigodagem não parava por aí. Diego apoiou durante toda a vida Fidel Castro, meteu tatuagem de Che Guevara no próprio braço e passou a vida apoiando os políticos mais errados da Argentina. Socialismo e taxação. Pode isso, Arnaldo? Não. Além da gente saber que imposto é roubo, imposto transfere poder para político gastar sem responsabilidade. Logo, é fomentação de bigodagem. Verdade seja dita, se é para cheirar e esquerdar, pelo menos Maradona cumpriu seu papel de trazer glórias e vitórias ao seu povo argentino. Já o Cheira Grande fumou, cheirou, esquerdou e até injetou, mas mal sabe o que é levantar uma taça. O máximo que trouxe ao povo brasileiro foi aquela vontadezinha de tirar um cochilo quando ele aparece babando opiniões com aquela voz choramingosa na Rede Globo. Maradona foi um gigante? Foi. Foi uma grande figura do futebol? Foi. Mas é certo que parte da sua mitologia foi alimentada pelo seu esquerdismo. O jornalista paulista de nobreza carioca, Rica Perrone, já vem há muito nos alertando e demonstrando com dados e números que os mesmos bigodes da imprensa esportiva que chamam Maradona de Deus, pelo seu caráter malandro de maloqueiro vadio, são os que ficam perseguindo o nosso menino Ney no menor dos tropeços, só porque boatos dizem que a família dele apoia o biruleiro. Ô Rica Perrone, a camisa aqui é só pra dar aquele clima do episódio, tá ok? Um beijo. Diga aí, ó, qualquer atributo del pibe e eu vos digo que o nosso Brasil sempre teve alguém mais virtuoso, mais espirituoso e maior. Se Diego é da folia, zica de família. Se Diego fica nessa de esquerdar, Neymar dribla até a receita para sonegar. Se Diego é peronista, Romário é goleador oportunista. Se Diego só ganhou usando a mão, Pelé, nosso rei, é tricampeão. Se Diego é comunista, Ronaldo é travequeiro e anarcocapitalista. Um salve aos atletas do futebol brasileiro, campeões no campo, campeões com a bola nos pés, campeões de tudo, sempre exaltando Deus, a família e defendendo a propriedade e os bons costumes. E aquela eventual garota de tromba. A Maradona, que personalizou o apoio ao populismo peronista na Argentina e que alimentou o antipatriotismo de jornalistas que usaram a camiseta da Argentina, fica aqui o nosso troféu bigodagem. Rasta, o que esperar do filme sobre o Elvis? Aqui seja uma porcaria como qualquer filme sobre roqueiro ou sobre músico, né? Rasta, qual a festa mais doida que o Rasta já foi? As eleições de 2006. Rasta, o que acha de gay bolsominion? Bom, primeiro que eu acho gay você usar a palavra bolsominion, mas eu acho top. A direita brasileira ia se beneficiar muito aí, né, com umas dicas de estilo, tipo ter um Ney Labac. Grande dia. Ei, Rasta,
Pra onde você vai? Eu vou pro Brasil, meu amigo. Bem melhor que essa Argentina aí. Uau, é incrível. Você vai me levar junto? Não, você vai ficar quietinho aí cuidando da casa. Oh. Você já viu esta menina? Esta é Madeleine McCann, ou melhor, esta era Madeleine McCann em 2007 aos 3 anos de idade. Era uma noite de verão na costa portuguesa. O casal de médicos britânicos Kate e Gary McCann deixou os 3 filhos dormindo no apartamento em um resort onde passavam férias e foi jantar com amigos em um restaurante a 40 metros de distância. O combinado entre os amigos era de que fariam uma espécie de rodízio para visitar o quarto das crianças a cada meia hora e verificar se tudo estava bem com elas. Nessa noite de 3 de maio, perto das 21 horas, o pai de Madeleine, Gary, foi ao quarto, viu que as crianças dormiam e voltou para o restaurante. Às 21 horas e 30 minutos, um dos amigos do casal seguiu o combinado. Andou os 40 metros do restaurante até o quarto, viu que estava tudo bem e voltou para a mesa. Apenas 30 minutos depois, às 22 horas, era a vez da mãe de Madeleine ir verificar se estava tudo bem. Então, Kate foi ao quarto dos filhos. Ao chegar, encontrou a cama de Madeleine vazia e as janelas abertas. Os gêmeos Sean e Amelie estavam no quarto. A pequena Madeleine, não. Era o início de um dos casos policiais mais famosos do século XXI e que, até hoje, não teve uma solução. O caso deu origem a uma campanha internacional para tentar encontrá-la. As fotos da menina rodam o mundo desde então. O Papa, presidentes, celebridades, todos queriam ajudar a encontrar Madeleine. Apesar dos apelos de grandes nomes no mundo inteiro e dos mais de 15 milhões de euros investidos no caso, as autoridades nunca chegaram a uma conclusão do que aconteceu de fato. 4 meses depois do ocorrido, os pais da menina foram apontados como principais suspeitos. A hipótese levantada era de que o rapto de Madeleine foi inventado para encobrir sua morte, causada por um calmante dado pelos pais, que são médicos, para fazer ela e os irmãos dormirem. Nunca se comprovou nada em relação aos pais ou a todos os outros suspeitos. As circunstâncias exatas do desaparecimento seguem vagas e muitas hipóteses já foram investigadas. Não há corpo, não há evidências de sua morte, não há provas contra nenhum dos muitos suspeitos que o caso já teve em seus 15 anos de duração. Também não há notícias ou rastros de Madeleine. Desde aquela noite de 3 de maio de 2007, ela desapareceu e nunca mais foi vista. O caso Madeleine McCann é apenas um dos milhares que nunca foram de fato resolvidos. Para mostrar ao público brasileiro teorias nunca levantadas de crimes com desfechos misteriosos e até duvidosos, criamos a série Investigação Paralela. Entre os casos já investigados estão o de P.C. Farias, Suzanne von Richthofen, a morte de Teori Zawadzki, o sequestro de Abílio Diniz e outros casos que ficaram marcados. Em meio a tantas perguntas sem respostas, uma frase pode ser dita com convicção: não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Agora, novos casos entraram na lupa dos investigadores para a 2ª temporada. Você não vai desgrudar os olhos da tela. A nova temporada já está disponível exclusivamente para nossos membros assinantes. Torne-se um membro Brasil Paralelo por apenas R$10 mensais e garanta todos os episódios da série Investigação Paralela, além de mais de 60 produções originais, incluindo a trilogia Entre Lobos, a nova temporada da série Inside PP e ainda mais de 300 horas de entrevistas exclusivas com os nossos especialistas. Toque no link deste vídeo e saiba mais. Nós contamos com você e até breve!